Bom dia. Efésios 4, 11 e 12 diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros chamou para profetas, outros chamou para evangelista, outros chamou para pastores e doutores, para o aperfeiçoamento da obra no ministério, para cuidado dos santos. Foi que Deus chamou. A Bíblia diz lá que Deus deu, chamou e deu para a igreja, né? É Deus quem dá apóstolos. Foi o Senhor que deu pastores, foi o Senhor que deu evangelista, doutores, profetas para a igreja. Por isso devemos lembrar bem que a igreja de Deus, quando ela pede um líder, um pastor, um evangelista, o Senhor vai dar um líder conforme a necessidade dessa igreja, deste grupo de Cristo. Mas quando a igreja não pede, o próprio Deus dá esse líder para a igreja. E quando Deus ele dá, a igreja vai honrar aquela providência que o Senhor levou para a sua vida. Por que alguns hoje se intitulam pastores, profetas, mas muitas vezes Deus não mandou. Outros se intitularam a um título que Deus não os enviou. Porque muitas vezes um líder em uma igreja séria é colocado através de jejum e de oração, através de um grupo que ora e pede aquilo que é bom para a sua igreja. Mas também teve pastores que o Senhor enviou para dirigir o seu rebanho e eles foram rejeitados pela própria igreja de Deus. Samuel foi um dos exemplos. Samuel era profeta, era juiz em Israel, governava conforme a vontade de Deus. Mas um dia o povo se aborreceu e disse a Samuel que queria um rei. Eles não queriam mais profetas, eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei, não queriam ser governados simplesmente pelo aquele líder que Deus enviou para eles, mas um rei. E o Senhor chama Samuel e consola ele e diz: Samuel, eles não te rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim. Mas por que o Senhor fala isso a Samuel? Porque tudo que a gente rejeita, a qual Deus envia, nós rejeitamos quem? O próprio Deus. Jesus falando e pregando o evangelho disse: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Aquele que despreza a mim, despreza o Pai. E aquele que despreza o Pai, despreza a mim. Jesus enviou os seus discípulos, líderes espirituais, como evangelista para evangelizar as cidades e os lugares aonde ele chegasse. E o Senhor foi direto para com eles. Olha, a cidade que receber a minha palavra, a minha paz, fica nela. Nela vocês serão mantidos, sustentados, e a minha palavra será próspera aí. Simplificando aqui. Mas aqueles que rejeitarem a minha paz, bate a poeira do pé e sai de lá, porque eles me rejeitaram. Quantos líderes que Deus enviou nos tempos que nós estamos vivendo e foram rejeitados pela igreja de Deus? Isso vem do início. E muitos foram colocados sem Deus mandar, porque foram colocados na visão terrena, na visão que poderia até crescer rápido, mas não foi a visão que Deus preparou para a sua igreja, como na situação de Saul sobre o povo de Israel, a qual
que Saul, Deus colocou, não foi Deus pela sua própria vontade que escolheu Saul. Deus escolheu porque o povo pediu um rei. E Deus colocou Saul ali como rei. Mas a vontade de Deus é que eles ficassem sendo dirigidos por Samuel, o líder espiritual que estava segundo o coração de Deus. Foi por isso que o Senhor rejeitou Saul e mandou que Saul, aleluias, levantasse alguém que ele ia dar novamente para o seu povo. E o Senhor levantou Davi, mas não foi fácil. Davi passou tempos difíceis para chegar ao trono a qual Deus tinha ordenado que ele seria o pastor, o profeta, o rei de Israel ali. Chegou o tempo. Davi chegou lá com muita dificuldade, muitas lutas, muitas guerras, muitas frustrações, sofrimento, desprezo, mas o Senhor cumpriu a sua palavra na vida de Davi. Quero dizer para você hoje, nesse dia maravilhoso, meu irmão, quantos líderes Deus preparou e foram rejeitados pela igreja. E essa igreja que rejeitou o seu líder, ela sofre. Ela vive como ovelha que não tem pastor. Porque quando Deus enviou um líder, essa igreja desprezou. Essa pessoa desprezou a providência de Deus. E quantas pessoas estão vivendo assim? O líder continua liderando, continua fazendo a vontade de Deus, mas o liderado que rejeitou o seu líder continua como ovelha sem pastor e sem o coração preenchido, porque o pastorado, o profeta, o apóstolo, o doutor, eles não estão encarcerados a quatro paredes. É simples estar em quatro paredes e levando uma ideia que todos abracem ou rejeitem. Mas o difícil é fazer a obra que Deus encarregou para que o seu povo faça. A obra indo até a viúva, até o órfão, até o necessitado. Porque a palavra diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela ouve e ela o segue. E muitas vezes esses líderes que Deus preparou, eles têm ovelhas. As ovelhas que o seguem e ouvem a sua voz. Não fique triste, meu amigo, se tu prega debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de caju, ou debaixo de uma tamareira. O que importa é que você foi a providência de Deus para aqueles que te ouvem e te recebem como líder espiritual. Digo isso porque tenho experiência disso e pelo que a Bíblia diz, que os grandes pastores passaram por grandes guerras, mas sempre foram grandes vencedores, assim como o apóstolo Paulo, que concluiu o seu ministério, foi ali degolado, decapitado em Roma. Na sua última audiência, os irmãos lhe abandonaram e ele estava sozinho. Mas ele passou dessa vida como um que combateu o bom combate, né? Ele combateu o bom combate, guardou a fé e foi lançado ali o matadouro, mas foi para ir para a glória, para ir para casa. Por isso não fique triste se alguém recusou você e se você tem convicção que foi enviado em nome do Senhor, fica em paz, que você vai continuar fazendo a vontade de Deus. E aqueles que te rejeitaram, eles prestarão conta com aquele a qual te enviou. Não fica triste, continua firme e vai caminhando, que Deus é conosco. Amém?